Salve, amigos e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Rafael Campos, ele tem uma formação dupla em filosofia e administração. Isso é interessante saber como é esse caminho, como é que ele fez essa relação entre essas duas áreas. Ele está falando de Fortaleza, graduação em filosofia pela UES, depois mestrado em administração e doutorado também em administração, mas aí pela UFC. Agradeço sua presença aqui, já vou lhe passar a palavra, se você quiser começar contando aí dessa sua formação, como que foi o interesse primeiro pela filosofia, depois pela administração, como é que você está pensando essa relação também e a sua atuação, né? Como que a filosofia tem relação com a administração. Boa tarde aí, tudo bom, Rafael? Tudo bem, Caio? Obrigado aí por me receber. Acho que tem uma historinha para contar, né, em torno dessas questões aí da formação e depois também em relação a algumas pesquisas que eu passei a fazer desde a graduação para cá. Eu entrei, né, em filosofia naquele período lá, entrei em 2001, naquele período muito daquele drama de vestibular, daquela pressão, né, em relação a uma carreira, as questões da família e tudo. A intenção, eu não tinha uma clareza, né, do que eu queria fazer na época e a opção da minha família era muito por direito. Acabei me encantando por filosofia ainda no colégio. Eu, naquele cansaço de vestibular, acabei fugindo de algumas aulas e a biblioteca do meu colégio tinha, curiosamente, mais livros de filosofia do que a minha futura faculdade, né? E aí, por curiosidade, eu comecei a folhear aqueles livros e aquilo virou um desafio, porque eu não conseguia compreender como aquilo poderia estar em português e não fazer um mínimo de sentido assim para mim, né? E aí eu queria compreender, né, o que estava ali naquelas leituras e aí veio isso como mesmo um desafio de compreensão das coisas e se tornou também um desejo de posterior, né, de erudição, de tentar realmente criar um caminho de erudição. E foi aí que, nessas leituras, naquela coisa de escolha, né? Geralmente aqui tem dois vestibulares, principalmente nesse período, né? Que não tinha o boom das universidades privadas ainda. Então, na UFC eu tentei direito, por uma questão mesmo de indicação da família, por falta de uma clareza do que fazer. E na UES, né, na Universidade Estadual, eu tentei filosofia, porque lá não existia nenhuma pressão sobre o que eu ia fazer. O colégio pagava as inscrições para ver os primeiros lugares e colocar em outdoor, aquela parte mais de propaganda. E eu aproveitei e fiz. Acabei passando, acabei não passando no outro concurso e pensei, não, vou fazendo aqui, depois eu vejo o que é que dá, né? E aí encarei esse desafio de compreender os textos filosóficos que têm lá a sua complexidade, né? Principalmente os textos que eu lia na biblioteca do colégio eram de contemporâneos, então não dava ainda para compreender todo um legado, né, que precisava ter para ajudar a entender aqueles textos ali já mais avançados e tudo. Eu, né, na graduação, fui realmente me inteirando com isso e aí deu certo. Então, cumpri aí esse desafio e fui até o final do curso, né? Curiosamente, na minha graduação, eu fiquei muito amigo de pessoas que vieram da área de desenho. Eu tinha amigos que, por hobby, por hobby mesmo, por coisas de desde pequeno desenharem muito, e aí gostavam muito de cinema também, e aí a gente começou a debater essas questões de arte, desenho e tudo mais, e os primeiros trabalhos de disciplinas, né, introdução à sociologia, introdução à filosofia, a gente começou a fazer pequenas sketches, pequenos vídeos com as equipes que a gente formava da sala e tudo, e depois a gente percebeu que era mais fácil, mais barato fazer esses trabalhos no formato de fanzines, de quadrinhos. E aí isso foi ganhando um corpo, a gente, né, aquilo virou uma diversão. Eu não desenhava nada, não desenho nada até hoje, mas gostava de criar histórias, comecei a perceber que tinha uma certa visão cinematográfica até por assistir muitos filmes. E essa brincadeira de fazer trabalhos, né, de disciplinas da faculdade num formato mais lúdico, começou a ganhar corpo, a gente começou a produzir realmente fanzines, histórias em quadrinhos, e começou a relatar os acontecimentos do próprio campus, né, da universidade. Por exemplo, houve um roubo de uma urna do centro acadêmico e a gente exagerou essa história com pessoas encapuzadas de terroristas, fez toda uma caricatura em torno do acontecimento
E isso foi ganhando uma projeção dentro do campus universitário. Depois se formou um grupo de desenhistas e eu passei a coordenar meio que a escrita de algumas histórias. E a Pró-Reitoria de Extensão nos chamou para publicar um livro, né? E aí a gente escreveu esse livro, publicou, fez um evento e tudo. O nome do livro, inclusive, é Os Donos da Verdade. É uma discussão mais existencial sobre alguns personagens que a gente meio que trazia um pouco da nossa vivência, das nossas angústias da época, né? E começou a criar contos e produzir no formato de histórias em quadrinhos. E esse livro foi lançado. E surgiu a ideia na sequência da própria Pró-Reitoria de Extensão de nos convidar a ensinar outras pessoas a fazer algo semelhante. Aí a gente criou um curso de desenho com 4 desenhistas e eu na coordenação, digamos assim, mais administrativo. E a gente teve em 3 anos, que foi o período do meu restante de curso, de graduação, na faixa de 3.000 alunos, né? A gente pegou uma demanda reprimida de pessoas que queriam aprender desenho na cidade. E aí se formou um grupo, né, de amigos, de desenhistas, de pessoas para debater tanto filosofia, pela formação minha e de um dos amigos que era desenhista, como arte com os demais membros do grupo que foram se agregando. E virou um negócio, né, dentro da faculdade. E teve essa demanda de fato, né? A faculdade apoiou subsidiando o espaço, materiais e tudo, e aí eu me vi dentro de um espaço de gestão, né? Como uma primeira brincadeira né? Era uma brincadeira de sala de aula que virou um negócio meio que sem querer, e eu passei a gerenciar esse curso junto com desenhistas, né? Onde um deles era colega de sala que também era estudante de filosofia, né? E aí eu fui seguindo nessa coisa meio que sem saber bem no que ia dar, meio que sem querer, né? Segui o curso até de maneira bem rápida, assim, adiantei disciplinas, gostava muito, assim, me identifiquei muito realmente com a filosofia, tudo aquilo que também se tornou um desafio lá, ainda no ensino médio, né? Virou realmente uma grande, o que eu julgo ser uma grande vocação, assim, o gosto pelo tema, pelos desafios, né, dos temas filosóficos. E aí eu segui, né, terminei o curso, fiz a minha monografia em Gadamer, tentei puxar essa perspectiva da subjetividade, fazer uma crítica com base na hermenêutica ao que seria aí a produção de conhecimento científico, a maneira como a ciência se porta com um tom de objetividade, e trouxe aí esses contemporâneos para fazer meio que um destaque de que existe um sujeito, né, dentro desse contexto. E o curso de desenho, né, me levou para a administração, primeiramente por conta dessa perspectiva de gestão, né? Eu estava gerenciando um empreendimento, mesmo que de maneira embrionária e intuitiva. E um outro ponto curioso, né, que me levou para uma outra área foi não querer ser professor, né? Primeiramente por uma questão de não me sentir bem numa plateia, né, perante um palco. Então, esse era um dos primeiros pontos, né? Primeiro, realmente, a questão de tentar me qualificar como gestor, já que estava vivendo a gestão de um empreendimento, mesmo que ainda num tom de brincadeira, digamos assim, mas que cresceu. Depois, não querer ser professor, por esse medo, esse receio. E depois, por uma sensação que eu tinha, acho que desde o início do curso, e talvez também por essa experiência mais prática, digamos assim, mesmo que ligado à arte, né? De olhar para a filosofia e sentir falta em tudo aquilo que ela colocava em termos da intervenção, né? Como é que eu torno tantos conceitos com tanta riqueza, né? Tantas teorias, tantas abordagens, tantos modelos, como é que eu levo isso para dentro de uma prática realmente? Então eu sentia falta dessa conexão, né, com o mundo, uma vertente mais numa perspectiva empírica, assim, né? Como fazer essa riqueza filosófica toda valer dentro da realidade de alguma forma. E aí foram os motivos que me levaram, né, a mudar, digamos assim, de área e ir para a administração. E aí os recursos que eu adquiri no curso de desenho, né, que não eram muitos, mas enfim, eram para quem era um estudante na época eram bem significativos. Eu financei a minha especialização, né, em estratégia de gestão empresarial na UFC, logo depois da graduação. E aí comecei a tentar, né, buscar nessa formação os subsídios que eu imaginava que seriam os que me dariam a qualificação como um gestor empresarial. E me surpreendi quando eu cheguei lá, porque como filósofo, né, tinha acabado de terminar a filosofia, já tinha uma formação teórica, assim, até um perfil teórico e tudo, e buscava na administração os teóricos, né, quem são os teóricos aqui dessa área, como é que eles fundamentam esse tipo de conhecimento.
e não achava teórico nenhum, né? Era uma área... E aí hoje, né, eu consigo falar com isso com mais propriedade, por conhecer bem mais a fundo. É uma área que se inicia com um engenheiro, depois vem um outro engenheiro, depois um biólogo, depois psicólogos, né? É uma área que vai, de fato, absorvendo uma série de conhecimentos de outras áreas para se constituir como uma suposta ciência, e ela não está realmente muito preocupada com uma base epistêmica, nem nada nesse sentido, né? Ela está realmente mais preocupada com constituir um ferramental para que ela opere. E isso, para mim, no início era muito estranho, assim, né? Eu não conseguia entender como é que aquela ciência funcionava, e aos poucos se tornou positivo, porque eu comecei a brincar, né, chamando de uma espécie de uma ciência sem alma, né, enquanto a filosofia era meio que uma alma sem corpo, né, nessa visão que eu tinha desde o início de uma filosofia que pecava aí por não intervir, né, com tudo aquilo que tinha de contribuição a dar. Então é como se eu tivesse feito aí um encaixe, né, entre esse corpo e essa alma, né, a alma como sendo a filosofia e o corpo aí como sendo a administração. E depois de descobrir que esses fundamentos da administração eles praticamente não existem, né, eles são realmente mais indicativos que vão gerar ferramentas, eu comecei a perceber que para que eu entendesse gestão eu precisaria basicamente decorar meio que um glossário, assim, né, uma área que gosta muito de siglas, que cria modismos, que cria ferramentas e que se empodera na medida em que se esconde atrás dessas nomenclaturas, assim. Então era aprender gestão, pelo menos em termos conceituais, era muito mais decorar assim um conjunto de palavras do que propriamente saber algo mais profundo, né? E até porque a profundidade dessa ciência de fato está muito mais na prática do que em qualquer outra coisa. Então esse glossário me ajudou, e a especialização fez muito esse papel, né, de dominar esse glossário. E aí eu segui, né? Acho que a especialização me deu um pouco desse panorama do que seria esse glossário da área de gestão, e aí eu fui para o mestrado no intuito de me qualificar como gestor empresarial. E quando eu cheguei lá, eu descobri outra coisa, né? Eu acho que eu consegui fazer uma conexão com a filosofia novamente, que foi perceber um mundo de produção científica, né? Que os programas de pós-graduação têm, de fato, esse papel, essa necessidade. E toda a discussão dos métodos, né, científicos, inclusive na própria administração, quer queira, quer não, a base de tudo isso é epistemológica, né? Então, eu comecei a ser clamado pelos professores para produzir ciência e comecei a ver que aquilo para mim era mais ou menos claro, né? Eu tinha uma base na filosofia que me dava uma certa... me trazia uma familiaridade, né, com essa linguagem da produção científica. E aí eu me encantei com isso, né, em termos de produzir ciência mesmo, me tornei um dos maiores produtores de artigos científicos na área de gestão empresarial no mestrado, né, por conta, acho que dessa clareza epistemológica, e aí veio, né, até tinham professores no mestrado que eram mais ligados até a professores que vinham da sociologia e que ministravam disciplinas da epistemologia da ciência na administração. E aí, conversando com eles, né, eu comecei a discutir a coisa do quanto a filosofia tinha, de fato, a contribuir para mim ali naquele contexto, naquele momento. E aí isso realmente me deu uma produtividade, né, de produção científica, de artigos científicos na área de administração. E eu comecei a transitar em congressos, né, dessa área, percebi que existe na pesquisa em administração, não na prática, né, na prática não, mas na pesquisa em administração existem muitos guetos, muitos grupos de pesquisa que têm influências das mais diversas áreas, filosofia e outras ciências mesmo, principalmente ciências sociais, né, e até outras ciências da natureza. É uma área, como eu falei, é um corpo sem alma, então ela não tem muito pudor em absorver qualquer tipo de contribuição, né? Acaba sendo democrática nesse aspecto, porque qualquer teoria que você traga para a administração para pensar um fenômeno organizacional, a administração acolhe sem nenhum tipo de polêmica, assim, ela não tem senso crítico para dizer se aquilo vale ou não, então ela absorve com uma naturalidade grande. E isso cria uma infinidade de guetos de pesquisa na área de gestão no mundo inteiro, né? Então você tem grupos que trabalham Heidegger na administração, Foucault, Marx e outras áreas, Bourdieu, no caso da sociologia, e esses grupos viram guetos mesmo, assim, inclusive alguns rivais uns dos outros.
mas a ciência como um todo ela absorve bem esses guetos, né? E aí eu percebi que, assim, como esses guetos não tinham um domínio filosófico muitas vezes, principalmente no Brasil, né? Eles eram mais administradores que queriam trazer roupagens diferentes para a administração e, como curiosos, iam conhecendo alguns autores mais inusitados, né? Iam formando esses núcleos de pesquisa, Brasil afora e mundo afora. E aí eu percebi, olha, qualquer coisa que eu for trazendo para cada filosofia vai ser inusitado, vai chamar atenção, e de fato foi funcionando, né? Só pelo fato de fazer esse cruzamento, de trazer um autor diferente, né? Você tem, nesses guetos, você tem uma tradição marxista forte, né? Guetos, eu falo assim, são muitos guetos, né? Mas o pensamento, digamos, mais chamaria de positivista, ele prepondera, de fato, na ciência da administração, então ele é o hegemônico, mas no que é, digamos, mais alternativo, né? Dentro do alternativo você tem de tudo, mas dentro desse alternativo prepondera Marx e Foucault, eu diria, né? No mundo inteiro, com tradições que vão aí, pelo menos dos anos 80 para cá, e é bem interessante quando você começa a ver esses grupos assim. E aí, como esses dois autores preponderam nessa vertente alternativa, né, da produção científica e administração, o Marx e o Foucault, eu percebi que se eu fosse trazendo outros autores, como Heidegger, enfim, né, Deleuze, ou qualquer outro, até os clássicos mesmo, Platão, Aristóteles, isso era bem visto, assim, trazia uma curiosidade da comunidade científica no tema, e isso foi me dando espaço, né? Então, esse espaço me rendeu aí perto de mais de 20 artigos publicados em 12 meses, né, no período de mestrado. E foi muito nessa linha de trazer realmente outras referências para observar fenômenos organizacionais, né? E os fenômenos que eu observava eram muito práticas de empresas, perfis de gestores, maneiras como os gestores lideravam times e usando aí esses autores mais inusitados, sem muito rigor, até porque eu não precisava de tanto rigor, porque, como eu falei, né, é uma ciência que não tem esse critério todo, então eu acabei tendo uma sorte aí de publicar muito, até pela ingenuidade da área, eu diria, assim, em receber esses autores. E dentre esses congressos, né, que eu participei de muitos deles, são congressos muito bem estruturados, são congressos elitistas até, assim, eles, né, você tem, no caso da filosofia, que você tem a ANPOF, no caso da administração, você tem a ANPAD, né, a ANPAD é uma instituição elitizada, de fato, assim, então ela faz os eventos dela em hotéis 5 estrelas, enfim, é uma organização primorosa, nada atrás, é uma coisa meio britânica. E eu participei de vários desses eventos, e num dos eventos, uma palestra me chamou muita atenção, assim, de um pesquisador da administração, chamado Miguel Caldas, isso em 2008 já, né, eu estava no mestrado, e aí ele dá uma palestra dentro desse evento da ANPAD, né, o maior evento de administração do país, ligado lá à ANPAD. Ele é convidado por pares, né, e a administração tem, de fato, assim, sei lá, uns 10, 15 cientistas que ainda hoje são grandes referências nacionais, vêm de uma certa tradição mais robusta em termos conceituais da administração. Uma das principais lideranças, curiosamente, é um filósofo, assim, e é bem raro encontrar, de fato, filósofos nesse meio, assim, por isso que eu tenho até esse ponto da identidade, né, do quanto eu sou filósofo, assim, eu me vejo como tal desde a graduação, né, mas por não ter pares, né, comigo nessa área, nesse trajeto todo, né, às vezes dá essa crise de identidade, assim, né, em que medida eu estou fazendo administração, em que medida eu estou fazendo filosofia e qual o papel dessas duas coisas nesse encontro. E uma das maiores referências, né, de administração no país é um filósofo, né, um cara chamado Carlos Osmar Bertero. Inclusive, ele estava na equipe que trouxe a administração para o Brasil nos anos 50, e em torno dele tem mais aí uns 8, 10 autores assim que são as grandes referências na pesquisa da administração do país. E dentre esses caras, né, esses grandes nomes da produção científica em administração brasileira, estava lá nesse evento, nessa palestra, um autor chamado Miguel Caldas, também assim muito próximo desses demais, né, uma das grandes referências. E ele conta uma história dele, né, de vida que acho que me impactou muito até os dias de hoje. Ele tinha lá nos seus mais de 500 artigos publicados, né, essa área se mede muito, né, esses caras se observam muito uns aos outros em função do volume de produção científica e da relevância da produção.
e ele estava lá entre, né, no primeiro escalão dos grandes cientistas de administração do Brasil, e ele conta essa história em que ele vai para os Estados Unidos porque achava que a academia brasileira era muito amadora, e, e ele descobre que a americana, né, ele vai para os Estados Unidos nesse sentido, de encontrar uma academia mais profissional, e descobre que, de fato, né, os americanos são muito melhores do que nós nessa área da gestão empresarial, e ele se desenvolve por lá, né? Se torna professor, visitante de uma grande universidade em Nova Orleans. E nesse período ele é vítima do Katrina, né? do furacão em 2005. Né? E aí ele começa a relatar que entrou numa depressão, que tem até um nome específico, que é um sentimento de que você não foi tão desgraçado quanto as pessoas que estão ao seu redor. Né? E que isso te traz uma reflexão, uma angústia, que te leva a pensar por que não eu, né? Por que os outros, o que é que me faz diferente dos outros e tudo. E aí essa angústia que ele sentiu, né, dentro do drama, do desastre, fez com que ele tentasse ajudar de alguma forma as pessoas que estavam ali naquela situação complicada, sem casa e tudo. Ele disse que tinha emprego, tinha salário, mas não tinha como dar aula porque estava tudo destruído, tudo parado, né, tudo ainda em processo de reconstrução. E ele foi perguntando o que é que ele podia ajudar, e as pessoas perguntaram o que é que ele sabia fazer, né, naquele contexto. E ele descobriu que ele não sabia fazer nada, né, que ele passou décadas estudando gestão empresarial a fundo, fazendo pesquisas e produzindo os mais diversos artigos, e que aquilo não tinha nenhum tipo de relevância para o contexto em que ele estava. E aí ele descobre, ele aprende a mexer em motosserra, né, e vai ajudar as pessoas a reconstruir as suas casas. E aí volta para esse evento para falar do tema da teoria e prática em administração, né, para os seus pares, né, para as pessoas que são as grandes referências ainda hoje, né, na gestão empresarial do país, na área científica, e traz essa crítica, né? E aí diz que, olha, aqui ao nosso redor, quantos empresários vocês veem aqui presentes, querendo ouvir o que a gente escreve, né? O que a gente pensa. Podem ver que não tem nenhum, né? E de fato não tem. Um evento desses tem na faixa ainda hoje de 3.000 pessoas, né, advindas dos programas de pós-graduação brasileiros na área de gestão, e são só estudantes. Você não tem ao redor deles o mundo empresarial, nem sabe que isso existe, assim, desconhece profundamente a produção científica e administração no Brasil. E aí ele faz essa crítica entre pares, né? Então é um cara muito renomado, né, que tem essa vivência toda, e diz, olha, o que a gente está fazendo aqui há décadas não está servindo de nada para o mundo real, né? E isso remontava justamente aquela minha primeira angústia lá da filosofia, né, de como trazer a filosofia para o mundo prático e tudo. E aí na própria administração, né, eu acabo encontrando uma crítica semelhante aí no mundo da produção científica. E aí esse mesmo professor, né, esse mesmo autor bem renomado, ele se afasta da academia por conta dessa vivência, se torna um dos grandes executivos da Votorantim, né, e quando ele dá essa palestra lá para os seus pares, né, para os seus ex-colegas, ele fala que quanto mais rebuscados são os textos, né, e quanto mais renomados são os textos no mundo acadêmico, mais isso dá sono no empresariado, e que os pesquisadores se acham muito superiores, né, do mundo prático, e aí ele vai falar que não é bem assim, que existe gente boa e gente ruim no mundo acadêmico, e existe gente boa e gente ruim no mundo executivo, né, e que o que falta é um diálogo muito mais qualificado, e que os pesquisadores precisariam de mais humildade para tratar de pesquisas que fizessem mais sentido, né, para o mundo empresarial, e que trouxessem mais valor para as empresas. E aí fala que muitos desses professores fazem pesquisas com dados secundários ou fazem aplicações de questionários junto aos seus próprios alunos, e isso gira uma máquina de produção científica que não tem conexão alguma com a realidade. Então é uma grande crítica que ele faz, de fato, para os seus pares. Aí isso me toca profundamente, assim, né? Um vídeo que até hoje eu tenho gravado com essa historinha que ele conta dessa palestra, e me trouxe essa perspectiva de, né, ter saído da filosofia para me qualificar como um gestor, ter me descoberto como alguém que tem um apreço, uma afeição e uma certa desenvoltura numa produção científica no campo da administração, e percebo de novo que essa minha mesma produção, né, ela não está conectada com o mundo empresarial, né? Então, aí eu faço novamente essa autocrítica, assim, de o quanto produzir de fato uma pesquisa em conexão com a realidade, e começa a tentar criar, de fato, uma carreira executiva, né? E aí, um colega de mestrado que já tinha uma vivência de mercado muito grande, como consultor e tudo mais, me leva para fazer umas pesquisas junto com ele, né? De produção científica mesmo do mestrado, junto a algumas instituições,
e uma delas acaba se interessando pela pesquisa que a gente foi fazer e acaba me contratando como um assessor da presidência, assim. Então começa a minha carreira executiva depois de ter largado lá o curso de desenho por conta do mestrado, já no alto escalão, né? Então eu entro no mundo realmente empresarial, em termos de gestão empresarial, mas sem passar por todo um processo que é mais comum, né, entre as pessoas dessa área, de terem vindo mesmo de estágio, programa de trainee, começado, né, em cargos menores até ir galgando cargos de liderança. E aí, por ter ido por esse outro caminho da pesquisa, eu acabo adentrando mais diretamente um alto escalão, né? E sem um preparo prático, né? Que isso me rendeu depois uma série de dificuldades mesmo de atuação profissional, por não ter tido essa vivência e por ter trazido toda a carga teórica, né, que eu tinha da minha formação inteira. Então, eu vivo um embate aí em termos de sofrer a prática mesmo da gestão empresarial, né, de achar que era bem mais simples do que o que de fato era, e começo aí a mudar de uma instituição para outra, para meio que criar uma experiência, né, em várias instituições em termos de gestão empresarial. Então eu saio dessa primeira instituição, que era um órgão público, como assessor do presidente, vou para uma ONG, uma empresa do terceiro setor, que cuidava de crianças desnutridas, como gestor de projetos, depois vou para um escritório de advocacia, depois passo a dirigir um hospital, e por aí vai. Começa a ter aí por volta de uns 10 anos de uma experiência mais de executivo mesmo, né? E começa a ver que é uma espécie de carreira de jogador de futebol, assim, né? Porque ela é muito massacrante, ela te cobra metas e entregas, é uma coisa muito pragmática, muito operacional, e te desgasta emocionalmente de uma maneira bem severa, assim. Então comecei a recuar, né, todo o processo foi para me qualificar como gestor, até perceber que isso na verdade era um grande problema, assim, né, em termos de qualidade de vida e de atuação profissional, não era de fato o que eu queria. E aí eu volto para a academia em termos de buscar o doutorado. E nesse meio tempo eu tinha ainda a questão da sala de aula, né? Que lá no início eu fugi da filosofia para não ser professor, por aquele receio da sala de aula, mas eu queria vencer esse medo, né? Então era uma questão de honra também, assim, não que eu quisesse ser professor, mas eu queria conseguir ser, mesmo que eu não passasse a ser dali para frente. E acabei entrando nesse meio de uma maneira bem até dramática, né? Eu tive uma indicação de um amigo para uma faculdade particular e fui lá, apresentei meu currículo e tudo, conversei com o diretor, e ele meio que já, por algum motivo, já tinha decidido pela minha contratação e disse que estava tudo certo e que eu começava tipo uma semana depois, né? Isso foi por volta de 2007, mais ou menos. E aí eu saí da sala dele feliz por um lado, por ter conseguido um emprego, e desesperado por outro, porque tinha que preparar a aula, tinha que enfrentar todo aquele medo que já tinha um bom tempo, né? De enfrentar uma plateia e tudo mais. E aí, quando eu estou saindo da faculdade, o porteiro me chama de volta, dizendo que ele está lá querendo falar comigo. E aí, quando eu chego de volta, ele, não, é porque é um professor que faltou, então entra logo ali para você já fazer aí uma primeira experiência e tudo. E aí eu fui com tudo para a sala de aula, todo, né, nervoso, me tremendo lá inteiro, e fui dar aula de metodologia científica para um curso de gestão empresarial. E acho que falei do começo ao fim, sem parar um segundo, sobre epistemologia, coisas desse tipo, e até hoje não faço a menor ideia do que é que os alunos entenderam, não entenderam, ou pensaram ou não. E saí de lá, né, enfim, bem nervoso, e aí fui preparar o curso inteiro, e aí entrei realmente nesse mundo, passei praticamente mais de 10 anos em sala de aula, descobri que de fato não era bem assim uma vocação, mas que pelo menos enfrentei o medo e consegui de certo modo superar, né? E dei aula principalmente em cursos de gestão, né? Raramente eu dei aulas de filosofia mesmo, enveredei muito para metodologia científica, mas também dei muitas aulas na área de gestão em si, né? Gestão de pessoas, projetos, produção, processos, coisas mais técnicas mesmo da administração. E depois entrei em alguns concursos temporários na Universidade Federal para professor. Foi a minha primeira vez de dar uma aula de filosofia, de fato. Foi nessa experiência de professor temporário da UFC. E hoje também sou o único professor de filosofia da Universidade Estadual do Ceará, também como temporário, né? Tem um ano e meio para cá já, do curso de administração, né? Então, ministro filosofia no curso de administração na UES.
E aí essa carreira docente foi meio que correndo em paralelo, né, essa formação, digamos, de executivo, essa formação mais gerencial, e eu fui tentando reverter essa atuação como executivo para atuações mais de consultor, de assessor de empresas, e também a busca pelo doutorado, né, até que eu entrei no doutorado em 2015, primeira turma de doutorado aqui da administração da UFC, e passei a ser uma espécie de assessor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, né, a FIEC, associação classista, né, do setor industrial, e aí passei a ter uma proximidade muito grande com o setor empresarial mesmo, e aí acho que aquela conexão de teoria e prática começou a de fato se dar aí, né, em vários aspectos. E aí, no caso do doutorado, né, eu já tinha essa vivência toda, tanto, né, de produção científica, tanto como docente, tanto como, né, todo esse drama executivo aí que eu vivi no mundo empresarial, e trouxe para o doutorado muito esse legado, né? No mestrado, eu acabei fazendo só para fechar um pouquinho das temáticas de filosofia que eu trabalhei, né? No mestrado, eu fiz uma dissertação sobre o poder na tomada de decisão estratégica das empresas. Utilizei o Foucault, mas foi um remendo, porque o meu orientador era um economista da Escola de Chicago e estava trabalhando muito mais o poder em termos das relações de força entre as empresas e as partes interessadas das empresas, né? Fornecedor, consumidor, do que propriamente uma microfísica, né? Então eu forcei ali uma microfísica lá dentro, acabou dando certo, mas era a minha maneira ali dentro da possibilidade de colocar filosofia dentro da minha dissertação, né? E aí no doutorado, a minha linha de pesquisa lá na administração, né? Mais uma vez, o doutorado foi em administração, era na área de sustentabilidade. E logo no início do curso, né, em 2015, o curso começou em agosto, quando foi em novembro houve o desastre da Samarco, né, o rompimento da barragem de Fundão, e desde lá veio a ideia, né, minha e da minha professora, da minha orientadora, de pesquisar de fato esse caso, né, e aí ela também é engenheira química, e eu vivi de novo o drama, né, de como de alguma forma colocar a filosofia ali dentro daquele contexto, né. Mas a gente avançou, né? E aí eu comecei a misturar vários conceitos de várias áreas para poder compreender esse fenômeno do desastre da Samarco. E dois conceitos foram centrais, dois ou três conceitos foram centrais, né? Que não são conceitos da filosofia, mas que davam uma reflexão interessante, assim. O primeiro era de sistemas socioecológicos, um conceito das ciências ambientais, né? Que trazia um pouco dessa ideia da relação natureza-sociedade, né? E uma ideia muito de uma acoplagem, de que o homem é meio que parte da natureza, né? E ele precisa trabalhar em harmonia com ela, ou compreender como, né, a natureza se porta para que ele consiga, da melhor forma, atingir esse encaixe, né, entre o social e o ecológico, e o ecológico visto muito aí como um provedor, né, daquilo que o ser humano precisa, né, e como é ele quem precisa e não a própria natureza quem precisa, então cabe aí uma espécie de ética, né, no sentido desse ser humano que é o demandador, né, que é quem de fato necessita dessa natureza, tratá-la de maneira a ela garantir ali o seu encaixe. E aí eu trouxe um outro conceito, curiosamente, da engenharia, né, dos anos 70, chamado de problemas perversos, trabalhados na área de gestão principalmente, mas em várias outras áreas. É um conceito que os engenheiros cunharam como uma espécie de crítica positivista. Assim, é bem interessante esse conceito, porque ele é simples, né, mas ele traz uma riqueza de discussão interessante e ele provém da própria engenharia como uma autocrítica, né? Então, dois engenheiros nos anos 80, eles olharam para os dilemas de políticas públicas e disseram assim: olha, a engenharia não resolve esses dilemas, precisa de outras abordagens, de outras coisas, porque essas políticas públicas elas impactam numa infinidade de partes interessadas, né, a sociedade como um todo e os grupos que compõem a sociedade, e a engenharia resolve problemas pontuais, problema-solução, né, uma lógica binária de resolução de problemas. E como esses problemas afetam partes interessadas das mais diversas, elas vão trazer os seus próprios interesses para a pauta, né, e vão entrar em conflito. E aí isso vai gerar uma sobreposição de problemas que a engenharia vai se perder aqui nesse grande novelo, né? Esse grande emaranhado de problemas. Eles fazem essa crítica nos anos 70, né? Listam as características do que seria essa perversidade, né, desses problemas,
E aí, dentre elas, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Na medida que você tenta resolver um problema, mover uma peça, ela sai impactando em várias outras que você tem ali que minimamente prever quais são esses efeitos e trazer as partes, né, que estão ligadas àqueles efeitos para a mesa, para debater junto, para resolver aquelas questões. E a engenharia não está preparada para isso, né? Então eu trago esses dois conceitos, né, de um sistema socioecológico, de uma humanidade, de um ser humano, né, acoplado a uma natureza e tendo que de alguma forma conviver e dialogar com ela, e uma perversidade no sentido de um dilema público, né, no caso aí causado por um rompimento de uma barragem, por um desastre, né, que gerou danos, né, sobre uma bacia hidrográfica inteira, e esses danos vão justamente multiplicando essa perversidade, né? Porque como você tem uma infinidade de interessados ali que sofreram, né, com esses danos gerados pelo rompimento da barragem, eles vão reivindicar esses direitos das mais diversas formas, né? E isso vai gerar um grande emaranhado, né, que até hoje está em curso. Posso até falar um pouco mais, né, do caso em si, da Samarco. E aí esses problemas perversos vão trazer essa dificuldade de gestão. E aí eu trago a gestão na ideia da governança de um desastre, né? Se eu tenho um sistema socioecológico, ou seja, uma sociedade, né, que vive numa bacia hidrográfica e que essa conexão ela foi fraturada, né? Então você teve aí o social e ecológico, tanto do ponto de vista histórico, né, mas no caso específico do desastre, essa fratura, né, entre o social e o ecológico, que já era historicamente fraturada, né, eu até tento remontar em algumas vezes na tese a própria exploração, né, o ciclo do ouro, enfim, as explorações de minérios, né, na região de Minas Gerais, numa perspectiva também histórica, acabo não aprofundando isso porque não era o recorte e não era também o foco da orientadora e tudo, então não entrei muito nisso, mas eu percebo em campo, né, que a fratura socioecológica ela se dá já desde sempre, basicamente, né? Você tem uma lógica de exploração no Brasil em que desde o ciclo do ouro que esse ecológico e esse social não se falam da maneira mais devida, digamos. E quando o desastre vem, né, ele afeta justamente todo esse histórico e aí ele fratura de vez, né? Você tem uma sociedade, uma ecologia aí completamente apartada. E aí essas perversidades todas, né, elas vão se multiplicando das piores formas que se possa imaginar, né? Ao invés de resolver o problema, você piora o problema cada vez mais, né, e vai gerando novos e novos problemas. E aí a minha tese olha para esse caso, né, bem perverso, que é o termo que eu utilizo, e tenta propor ali o que seria uma governança, né? Como é que você estabelece alguns critérios, alguns indicativos, algumas metodologias para que essas pessoas que foram afetadas, né, que sofreram os danos do desastre, mais os demais envolvidos, né, como o poder público, enfim, as empresas e vários outros entes, como é que eles conseguem minimamente ali criar uma agenda positiva para resolver esses conflitos, né, e esses danos, reparar os danos das pessoas realmente que sofreram o desastre. E aí eu aponto, né, elementos que poderiam garantir essa governança e percebo que todos esses elementos, né, que foram vistos na literatura, eles estão ausentes do caso em específico e por isso o desastre se torna um desastre do desastre, né, porque essa proliferação de problemas cria quase que um outro desastre sobre o desastre, em vários aspectos. Então, foi muito assim a minha pesquisa de tese. Isso rendeu uma publicação internacional que mostra um modelo de como governar desastres, né, com uma pretensão de replicabilidade. Por exemplo, eu tenho hoje a perspectiva, né, de que esse meu modelo ele explicaria, por exemplo, Fukushima e daria também encaminhamentos para Fukushima, né, que foi em 2011 no Japão, né, um dos países mais preparados para esse tipo de acontecimento. E mesmo assim ainda está um drama grande lá, né? Então essa marca é um caso terrível para o Brasil, mas Fukushima para o Japão também não ficou muito longe em termos da eficiência da resposta, da eficácia da resposta. Eles ainda vivem um drama grande em relação a Fukushima. Você tem hoje Beirute, né? Que está aí bem quente. Então, assim, é um modelo que tem uma pretensão que precisa ser testada ainda, do quanto ele ajudaria fenômenos dessa natureza a dar um encaminhamento de como aliviar, né, minimamente os danos de um desastre dessas envergaduras. E aí, hoje eu estou na Federação das Indústrias, assessorando o segundo escalão, né, tratando de questões ligadas à inovação, e tento, né, no dia a dia, trazer um pouco de reflexões desses níveis de profundidade assim, para esse dia a dia que
é completamente alheio, né, a essas reflexões. É um dia a dia bem mais voltado assim para resultado, né, muito mais instrumental do que uma reflexão filosófica, né? Então esse dilema de ser dois, né, de ser um filósofo e ao mesmo tempo tentar levar essa filosofia para a prática, mas ter que viver essa prática de uma maneira que ela por si só te demanda de outra forma, né? Te demanda muito mais, não como alguém que reflete sobre essa realidade, mas como alguém que provê resultado, né? E aí esse equilíbrio, né, acho que eu convivo com ele aí ao longo desses 20 anos, né? Eu diria que essa historinha aí que eu te resumi, acho que tem de 2001 para cá, né? Quando eu entrei na filosofia, na graduação. Então, acho que em termos panorâmicos, né? Seria isso, assim. Rafael, fiquei com várias perguntas para te fazer aqui. Eu queria te perguntar, acho que principalmente uma. É, Você falou que você se considera um filósofo. Como você se definiria como filósofo? Pois é, eu até te provoquei, né, nessa conversa, até em busca de uma certa legitimidade, assim, né? Não sei em que medida, né, eu sou realmente um filósofo ou não. Eu sempre me senti como tal, mas por ter um distanciamento já há um bom tempo, em termos, né, de conviver e debater, as leituras eu sempre mantive, né? E eu sempre tentei, de fato, trazer essas reflexões para o meu dia a dia. Mas na ausência de pares, eu não sei o quanto eu perdi ou não disso, né? Então, acho que até busco uma legitimidade nesse aspecto, né? E até pela formação, né? Por ter ido por outros caminhos na formação, mas sempre tendo carregado comigo isso. Mas tentando ser mais objetivo na resposta, eu vejo características em mim, assim, em termos de preferências, eu diria, filosóficas, né? Primeiramente, acho que o niilismo, assim, eu me identifico muito com essa coisa de uma ausência total de qualquer fundamento, né? Não tem uma perspectiva de um fundamento último. Me identifico muito nesse sentido com os retóricos antigos, na ideia de que, né, não sei se a minha leitura tá precisa, mas na ideia de que se você não está diante de uma verdade ou de uma possibilidade de uma verdade objetiva, o que lhe resta é construir uma, né, e de preferência construir uma coletivamente. Então, eu vejo muito essa coisa do político pedagógico, né, de uma visão estadista, como é que você cria um povo que tem um propósito minimamente ali alinhado e você constrói ali todo um caminho, né, de desenvolvimento dessa nação em função de uma ideia de que a verdade não está posta, então cabe a esse próprio povo criar a sua verdade, assim. Então sou muito afeito dessa ideia de um estadismo, né? E aí acho que isso dialoga um pouco com os dramas aí que se debate muito, né, hoje em dia, de liberalismo, de sistemas econômicos, né, o quanto economias devem ser mais ou menos coordenadas, né? Eu acredito numa coordenação da economia nesse sentido de um povo que consegue debater entre si um propósito, construir esse propósito coletivamente, na medida em que ele não existe em termos de substância, digamos assim, né, e lutar para fazer esse propósito valer, né? Então, e aí eu me vem à mente muito o Nietzsche em termos mais recentes, né, pela perspectiva do niilismo, mas em termos dessa coisa de uma construção, né, de um povo, eu me identifico com o que seria aí meio que uma proposta da democracia grega, né, dos retóricos antigos, e aí meio que em contraposição a Platão, né, e a essa vertente mais, digamos, racionalista, né, da história da filosofia, assim. Eu acho que é muito mais uma construção simbólica social, né? E não vejo isso acontecer, né? Quando você vê um contexto de uma democracia grega versus uma construção política num Brasil de hoje, você não tem nenhum tipo de fundamento pedagógico, né, na construção desse sistema político, né? É uma outra lógica completamente diferente. Não sei se eu te E como respondi. que você pensa a relação entre economia e a democracia na contemporaneidade e o país como o Brasil inserido nesse contexto? É, talvez eu deva fazer um parêntese aí. A questão, e até a minha tese traz isso, e as discussões que eu vejo o tempo inteiro, né, sobre sistemas econômicos, sistemas políticos, eu vejo um maniqueísmo indevido, assim, né? Vou partir do caso da minha tese, né, no caso da Samarco, você vê claramente lá, né, um maniqueísmo mesmo no sentido de um bem e um mal estabelecido. Você tem as empresas capitalistas, sanguinárias, que, né, na busca incessante de um lucro a qualquer custo,
exploraram o meio ambiente à exaustão, tiveram totais negligências em relação às seguranças de trabalho, etc., né? Nenhum respeito às comunidades de entorno e tudo mais, e resultou no que resultou. Né? E do outro lado você tem as pobres vítimas que estão até hoje, né, vistas sendo tratadas de forma negligente, com impunidade, etc., etc. Então, a média distância, essa leitura ela está muito clara no caso como o da Samarco. Quando você vai chegando bem mais perto, essa lógica binária ela está mais distante de uma realidade. Assim, você começa a ver que esse bem e mal tem dentro dele tanto mais variedades, assim, né, mais possibilidades. Você vê empresas que de fato, né, são tudo isso que essa média distância dá, né, tem de fato em muitos casos uma má fé e tudo, mas você tem um trabalho em curso de alguma forma, né, mesmo que de forma compulsória, enfim, existe um trabalho sendo feito de alguma forma, embora isso não apague nenhum né, de tudo que foi causado. Do outro lado, você tem essas vítimas que não são tão vítimas assim em muitos casos, em muitos aspectos. Né? Você tem pessoas se aproveitando do drama para criar uma bandeira com vista somente a se elegerem como vereadores de municípios. Você tem casos de um problema grave na pesca da bacia inteira, em que surgiram oportunistas de tudo quanto é local do mundo para poder receber as indenizações. Então essa visão binária, essa coisa mais reificada, né, acho que e até uma visão e aí uma crítica que não sei se chegaria a ser uma crítica, mas uma visão em relação à filosofia no caso do Brasil, principalmente, de insistir num marxismo que me parece inapropriado, primeiro no sentido de que ele nasce num contexto histórico que nem sequer é o nosso, né, como se a gente herdasse uma guerra fria, né, como se a gente comprasse uma guerra que não foi nossa para nós próprios, e isso vai criando uma caricatura em torno da própria filosofia, né? E aí talvez eu seja parcial em dizer isso pela própria vivência, mas como eu tentei o tempo inteiro levar a filosofia para o meu dia a dia de trabalho, né, para o meu dia a dia profissional, a filosofia é vista de maneira caricata, né, como se ela fosse sinônimo de um marxismo rasteiro, né, que o Marx por si só não era nada disso, na verdade, era, né, um pensamento muito mais sofisticado. Mas o mundo empresarial, né, ele olha para a filosofia de uma maneira caricata, né, e aí eu vejo que a filosofia se vende dessa forma na sua resultante, né, quando você pega as práticas filosóficas Brasil afora, principalmente, assim, a maneira como elas chegam nesse outro mundo é uma maneira muito negativa, né, de pessoas que não têm a contribuir, de pessoas que estão ali somente para reclamar, de pessoas que vão trazer uma ideologia que muitas vezes vão estar atreladas a uma lógica partidária esquerdista. E aí, de novo, cria esse maniqueísmo, né? Como se os empresários são o mal e os filósofos, ou enfim, a parte da sociedade que luta por uma ideia mais de distribuição de renda e de igualdade social seriam, na verdade, os preguiçosos e os reclamões que estão ali só mesmo para fazer baderna. Eu acho que se cria aí uma visão, né, binária que não é nada disso, nem de um lado nem do outro, né? E você mata a qualificação do diálogo. Então, acho que eu fugi um pouco da tua pergunta, mas assim, é um pano de fundo, né, que eu vejo que dificulta tudo que seria tanto um sistema econômico como um sistema político ao extremo, assim, no Brasil, né? Eu acho que essa coisa do preto e do branco, né, do binário mesmo, do maniqueísta, né, da maneira como a gente vê as coisas quase sempre que dessa forma, eu acho que dificulta bastante esse diálogo, né? E aí no caso da Samarco, mais uma vez, você não tem a possibilidade de sentar todo mundo na mesma mesa de maneira propositiva e proativa, porque as partes já sentam na mesa vendo o outro de partida como um inimigo. Então isso não se dá, né? Essa riqueza do debate. Um outro ponto também no caso que para mim foi muito rico é a total incompreensão ou a total ausência de se pautar o poder legislativo, né? Se você tem uma bacia hidrográfica inteira que sofreu danos dos mais diversos e as pessoas precisam ser representadas, né, nos devidos fóruns para levar os seus direitos,
nem o poder legislativo se coloca como tal, como esse porta-voz, né? Ele não age, quem protagoniza todo o processo é o poder executivo, então você não tem a figura nem de vereadores, nem de deputados, nem de senadores, nem de ninguém do âmbito legislativo que se move para comprar essa causa de alguma forma, e você não tem a compreensão e a percepção das pessoas de que esse é um canal legítimo, né? Em que essas pessoas estão lá enquanto legislativo para representar a população. E a população não vê nesse fórum esse espaço, é como se ele inexistisse, né? E aí todos os danos eles não são pautados no âmbito do legislativo, né? Então não existe a percepção de representatividade, né, do povo junto aos poderes. E aí isso sempre é canalizado pelos demais poderes, né? O judiciário é acionado, porque todo mundo corre para a justiça para, né, tentar brigar realmente judicialmente pelos seus direitos, e pelo executivo que tenta ali fazer algum tipo de arranjo, algum tipo de resposta, por mais precária que seja, e acaba levando essas pautas. Mas o legislativo, ele inexiste assim, nesse debate. Então, tentando voltar, né, para a sua pergunta em termos de visão de sistemas econômicos e políticos, eu vejo que esse maniqueísmo atrapalha tudo, né, e faz com que as pessoas não tenham esse senso de cidadania e de realmente, né, construir uma sociedade em torno de propósitos que possam ser minimamente comuns. Então, eu acho que caberia uma intervenção, né, uma coordenação na economia numa visão mais estadista, e que isso, e aí voltando de novo, né, aos gregos e toda essa visão político-pedagógica, né, eu preciso formar as pessoas numa perspectiva de cidadania, para que elas compreendam que elas têm esse papel e que elas possam contribuir para construir esses propósitos de país, de nação. Eu acho que isso está totalmente ausente da nossa realidade, né? E aí isso acaba gerando tanto esse maniqueísmo como também, acho que para além disso, assim, uma total anarquia, né? Um total falta completamente um senso de qualquer coisa, né? De para onde ir, de qual é o projeto. Você tem, na verdade, uma grande bagunça, né? A anarquia, Proposital. que inclusive é um projeto político dos mais sofisticados que a humanidade pensou, né? Uma coisa que eu acho que você fala, que eu fiquei aqui, você falou de referências filosóficas, né? Eu não citei nenhuma. Eu fiz uma pergunta sobre o conflito que há entre uma racionalidade econômica e uma racionalidade política. É um conflito que é observado por diversos autores de diversas tradições. Você se referiu ao Marx, né? Antes do Marx, diversos economistas, o próprio Davi Ricardo, que é um liberal, a escola de Adam Smith, todos esses autores pensam a questão da constituição do mercado em sua relação com a sociedade e com a natureza, né? Aliás, fisiocracia, que é um termo que é anterior ao liberalismo, já define isso, o poder da natureza, né? Quesnay, o pai da fisiocracia, era um médico, né? Um fisiologista. Depois, os liberais, os mercantilistas e diversas escolas de economia, o Marx, né? É um grande autor, que também é um autor que pensou essa questão, mas não foi o único que abordou esse conflito entre racionalidade econômica e governo, né? Aliás, a questão é que isso que eu queria te perguntar, né? Do século XIX para frente, o governo passou a agir conforme uma racionalidade econômica. Esse é o ponto, né? Sem E a dúvida. questão empresarial, ela atinge todos nós indistintamente hoje. Você falou da produtividade dos intelectuais na sua área. Isso acontece na filosofia também, isso acontece nas ciências duras, né? Acontece, enfim, nas artes até, né? O artista que tem que produzir. Isso acontece por quê? Porque isso é uma forma de gestão da vida da nossa sociedade atual, né? E se você se refere a pessoas que vivem ali nas imediações onde ocorreu o desastre da Samarco, né, dizendo que eles querem se transformar em políticos, em vereadores, a gente acha que tem uma questão aí de quando uma pessoa que não é da classe social e que geral domina a política, tenta também encontrar meios para chegar à política, ela é vista já como alguém que está se aproveitando de uma situação, né? Quando todos os políticos, os vereadores, os deputados, na sua maioria, né, todos não, mas na sua maioria, pertencem a determinada classe social, isso é inquestionável. O problema é quando um negro, uma mulher, um transexual, um pobre que sofreu uma mazela social como essa, tenta alcançar esses locais de poder, né?
Então, isso é um outro problema também que eu acho que teria de ser observado. Mas só para a gente falar dos filósofos, né? Uhum. Além do Marx, que eu não queria falar do Marx, porque é um autor que pouco se conhece, né? Muito citado, pouco conhecido, mas eu queria falar do Heidegger, por exemplo, você citou, o Nietzsche mesmo, o Foucault, né? O Russell ou o Habermas, todos eles apontaram um problema, uma questão na modernidade, que foi a cisão entre, né, enfim, vamos pegar pelo menos um autor, né, o Habermas, você fala muito em espaço de diálogo, né? Só que para o Habermas, esse espaço de diálogo, ele é o contrário da razão instrumental, que é uma distinção que foi feita antes do Habermas, né, por autores da primeira geração da Escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, que denunciaram justamente a racionalidade instrumental, essa razão técnica, né, talvez empresarial, enfim, que é a racionalidade, uma forma de racionalidade que é também constituída pela humanidade, mas que vai no avesso de outra forma de racionalidade, né? Então é como se a razão tivesse, por isso que eles usam o termo dialética, né? Como se não, ela tem, né, dois destinos. O destino da razão técnica vai dar em Auschwitz e na Samarco, no desastre da Samarco, né? Só que, no caso brasileiro, de uma forma, felizmente ou infelizmente, menos arquitetada, né, do que o extermínio, mas o resultado é próximo, né? Foi o extermínio de uma população humana e também do meio ambiente, e que pode se estender a outros desastres. Depois da Samarco, depois de Mariana teve outro, e se a gente quiser pode incluir o Covid-19 nisso também. É o pior país em gestão sanitária, um dos piores, um dos 5 piores, né, da Covid-19. A gente está já há mais de 3 meses sem um técnico da área no Ministério da Saúde, né? Então, isso é uma questão gravíssima, né? Não é uma questão só de se colocar, o problema é que as pessoas, não, os filósofos não se colocam. Não, os filósofos estão, né? Eles têm seus problemas também. Existe uma intromissão da razão técnica instrumental na produção filosófica nacional, isso em escala mundial também, né? Que desvia, desvirtua, né, o que deveria ser a especulação filosófica, né? Mas aí só para a gente chegar no ponto da minha questão novamente, né? O Heidegger faz uma crítica parecida, né? Contra a questão da técnica que ele fala, né? Aquele texto famoso dele, só que ele é mais radical ainda, né? A questão é de toda a racionalidade técnica, desde os gregos, né? E que teria, então, colocado uma distância do homem com essa natureza, né? Com esse mundo natural, que é a própria constituição do homem. Você bem falou, né? O homem precisa se compreender como parte da natureza. Aconteceu uma cisão. O Nietzsche também faz uma crítica da modernidade nesse sentido, né? O Foucault, né, também faz uma crítica nesse sentido. Essa questão de pensar as empresas na micropolítica que estaria nas empresas, né? Qual seria o potencial emancipatório dessa crítica, né? Seria pensar um outro modelo, que não esse, né? Que gera isso, a questão com a modernidade. Todos eles são, de certa forma, críticos, né, da modernidade. O que a modernidade tem de diferente? É essa racionalidade técnica que se emancipa de outra racionalidade que também pertence às capacidades humanas, mas que foi essa distinção que eu quis trazer, né? E você falou de Uhum. anarquia no final, porque os teóricos anarquistas, né? Tem vários tipos, né? Inclusive existe um anarquismo que fez uma aliança com o capitalismo já, que é o anarcocapitalismo, né? Mas existe um anarquismo coletivista, né? Também um anarquismo que pensa, por exemplo, do Bakunin, o do Proudhon, né? Que são teóricos do anarquismo. Tolstói é um teórico do anarquismo, né? Também o russo, né? São vários autores que tentam pensar. O Tolstói é um anarquista cristão, né? Tem o cristianismo primitivo também que pensava isso para além da organização estatal, né? Tem como é que se chama? Pessoal do pensamento ameríndio, os índios, né? As organizações sociais não estatais de organizações indígenas, né, que também tem uma gestão da natureza que conflita com essa gestão da natureza nossa, né, da civilização ocidental. E a questão é que o Brasil, né, ele é um país, você citou o Japão, né? Você falou, está mais preparado. Mas como é que está a Covid no Japão e nos países orientais, por exemplo? Né? Como é que está a gestão
da desigualdade social das riquezas. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, a minha questão é colocar isso tudo. O problema é esse para mim, né? Quando eu falo dessa distinção que eu aponto entre uma racionalidade técnica, né, e uma racionalidade comunicativa, para usar o termo do Habermas, que essa sim permitiria de uma igualdade de condições que uma pessoa que foi afetada pelo desastre da Samarco sentasse para conversar com o diretor da Samarco. Isso é evidentemente, né, que é uma impossibilidade prática. Isso nunca vai acontecer num país como o Brasil. Ou para que isso aconteça é necessário uma revolução, né? Do jeito que está, nunca vai acontecer. Então, a minha questão era nesse sentido que eu pensava, entende? E aí a questão é que a gente tem, de fato, um conflito, né? E aí eu devolvo a pergunta mais uma vez, né? Como você pensa a possível solução desses conflitos, que são de ordem histórica também, né? Que vem da nossa questão de ter nascido, né? Da colonização, do processo de expansão do capitalismo, né? Europeu, e com relação à escravidão, com relação a milhões de outras coisas que a gente sabe, né? O patriarcado que se une com a escravidão, que se une com a assimilação pelo indígena, né? E, enfim, várias coisas, né? Eu sei que é muito complicado pensar isso, mas a pergunta que eu tinha tentando afinar um pouco mais essa distinção era nesse sentido. Perfeito. Acho que você me trouxe aqui uma reflexão, não sei se é a mais correta, mas, enfim, tentar construir aqui. Isso que você chama da crítica da modernidade, né, e eu acho que eu sou muito afeito a essa crítica em relação a muitos autores, a minha visão é que ela não tem surtido, pegando aí o exemplo do Brasil, por exemplo, ou enfim, acho que do mundo hoje em dia, ela não tem surtido o efeito que ela pretendia provocar. Né? Então é como se a modernidade que está sob crítica dessa visão, ela continua meio que tal qual foi construída lá na modernidade. Né? Então essa mesma racionalidade, ela não foi freada, né, por esse legado inteiro dessa filosofia contemporânea. Né? Eu acho que são críticas extremamente pertinentes, das mais diversas que se possa pensar, e aí esses vários autores, né, que a gente já citou, os franceses, né, o Foucault, o Deleuze, o Nietzsche, enfim, esse legado todo do Schopenhauer para cá, né, eu acho que são eles perdem a fé na racionalidade, né, e começam a apontar o quanto essa racionalidade, na verdade, gerou todos esses males, como o Auschwitz, que você citou. Então, eu acho que são críticas extremamente pertinentes, né, ao que seria, eu chamaria aí de maneira resumida, de uma idade da razão, mas que essas críticas no seu conjunto e no seu legado, elas não conseguiram e não têm conseguido frear a mesma modernidade que segue meio que cega, meio que como uma locomotiva desgovernada, né, que está indo de encontro principalmente às limitações de recursos da natureza, né, as questões de sustentabilidade, e existe uma fé cega dessa racionalidade na tecnologia. Né? Então, e aí puxando mais para a minha atuação profissional realmente, quando eu dialogo com empresários, com pessoas realmente desse mundo, né, mais da prática, digamos assim, é um mundo que está completamente convicto de que a tecnologia é o caminho que vai prover toda e qualquer coisa, né? A cura da Covid, as questões mesmo de limitação dos recursos naturais, tudo é uma questão mais de aprimoramento técnico e de pertinência na aplicação dessa técnica. E esse trem desgovernado, ele continua como se nada tivesse acontecendo em função desse contraponto, né, que a filosofia contemporânea traz, e aí é nesse sentido que a minha leitura vai mais, né, no aspecto de que essa crítica precisa talvez reformular a sua estética, assim, né, e aí quando você fala, né, de sentar com o dono da Samarco para debater um problema desse, né, que de fato em termos práticos é uma questão de uma grande impossibilidade, mas em que medida uma filosofia, né, enquanto instituição, enquanto prática dos filósofos no Brasil, por exemplo, não teria condições de criar alternativas para além de somente, por exemplo, a docência, né? ou enfim, o discurso, as palestras, as falas, como é que e aí vem aquela minha questão lá inicial, né? Como é que a filosofia intervém de uma maneira mais efetiva? Que tipo né, de outros instrumentos ela pode desenhar para si, que não somente todo esse gigantesco legado da contemporaneidade e as práticas, né, dos filósofos no dia a dia, no Brasil e no mundo, assim.
né? Que outros instrumentos podem ser criados. E aí volta para o ponto, né, da minha identidade aí enquanto filósofo ou não, né, que aí a resposta que eu dei para mim, eu diria, né, foi enveredar de fato por dentro desse outro mundo prático, né, para tentar levar de alguma forma essa filosofia para lá de uma outra forma, ou seja, ser uma espécie de agente infiltrado, digamos assim, né? E aí eu não sei de fato se, né, o quanto isso é efetivo ou não, e o quanto isso seria um caminho ou não, mas foi o caminho que eu tentei, né? Que eu tenho tentado e que eu sigo tentando. Mas eu sinto falta, talvez até pela falta dos pares, né? Assim, como eu estou sozinho, né, nessa estratégia de estar dentro desse mundo mesmo por dentro, né? Tentando fazer, digamos, uma crítica por dentro de alguma forma, eu sinto falta dessa filosofia criar esses outros artifícios, né? De reivindicação desses direitos humanos, digamos assim, dessa vida desejada que aparentemente está longe de ser a que está posta, né? Então é nesse sentido, né? A racionalidade da modernidade, eu acho que ela continua como um trem desgovernado e esse contraponto, ele, por mais brilhante e sofisticado que seja, ele não está dando uma resposta. E aí eu sinto a filosofia muito no subterrâneo nesse aspecto. E aí isso sim me incomoda, assim, né? No sentido de que se você tinha um Aristóteles, né, na antiguidade, como um grande mentor de um príncipe, de um rei, de um imperador, né? Onde é que ela está hoje, né? Ela está Foi falando qual é expulso o também, né? holofote que ela usa. Aristóteles foi expulso também. Sócrates foi morto, Sim, Anaxágoras, sim. os sofistas, os filósofos sempre tiveram problemas com os poderes. Mas eu complementaria a sua resposta dizendo o seguinte: a função da filosofia é suscitar essas práticas, tais como essas que você está propondo. O que eu acho que devia ser feito é aumentar o acesso à filosofia em todas as áreas de conhecimento, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, né? E todos sabem disso. É por isso que eles não querem filosofia no ensino médio. Porque na medida em que você tem um professor de filosofia no ensino médio, que vai formar esses alunos lá, desde o ensino fundamental já, né? Seria o melhor. Mas que vai formar esses alunos desde essa idade, depois, quando eles se formarem, forem para o trainee, forem pensar nas empresas, forem fazer a química e as ciências duras, a biologia, a pecuária, a agronomia, o que quer que seja, né, eles vão ter já despertados desde o início, né, por alguém que fez a pesquisa filosófica, sabe, que conhece desses autores, e daí cada um, né, é que vai cuidar da sua vida, né? Então, acho que a questão da passagem, né, entre a especulação e a imediatidade prática, né, é um problema social, né? Não pode ser um problema dos filósofos. Os filósofos, eles não podem também, todos eles, se organizarem, né, socialmente para pensar em questões que são de outras áreas, né? Porque aí perde-se, primeiro, a especificidade, né, do que é pensar a filosofia, que é justamente essa, de fazer as relações entre as diversas coisas, né? E aí o cara pode pensar, o filósofo, o que está acontecendo no cinema, entre os cineastas, o que está acontecendo na produção da teoria celular entre os biólogos, o que está acontecendo entre os matemáticos e entre os políticos, e ele vai elaborar isso, elaborar sua teoria, pensar conceitos, as relações, até as impossibilidades políticas, fazer a crítica, né? Agora, isso tem uma forma de voltar, né? Mas é preciso facilitar o acesso. Então, acho que, por exemplo, aqui no canal, a gente está tentando, né, fazer isso, por exemplo, né? Sem dúvida. Aí pode vir aqui. Depois a pessoa assiste, a pessoa da administração, tem um outro que hoje mais cedo fiz a live sobre cinema. Aí hoje mais cedo foi sobre matemática. É pequenininho, né? Mas eu acho que essas pequenas coisas, né? Aí você levando isso o outro, aí a gente começa a ter uma penetração social, né? Mas que não pode acontecer sem que seja também via Estado, via políticas públicas, via escola, né? Via acesso à universidade. Eu responderia dessa forma essa questão, né? Não que seja um problema específico da área, eu reconheço também que na área tem diversos problemas, mas não me parece que esse é o principal, né? Esse da produtividade, da competição, isso tudo existe na filosofia também. Mas me parece que o problema principal é desse impasse que é colocado, né? Entre o que é produzido na academia, o que é produzido e a absorção, a penetração que isso possa ter. Tanto é que as pessoas mais assistidas nessas lives
se dizem filósofos também, né? Tem muitos que têm milhões de seguidores que falam para um público amplo, só que falam indistintamente todos os filósofos do Heráclito até o último Wittgenstein, né? A mesma pessoa, ela fala com um anual de filosofia, fala de tudo, todas as áreas, fala de ética, fala de arte, fala de cinema, né? Daqui a pouco está falando também sobre evolucionismo, está falando de religião, está falando de tudo, né? E é um filósofo. Não estou criticando que seja ou não seja, mas eu quero dizer que existe Uhum. uma demanda social para isso. Pessoas estão querendo saber o que é filosofia, estão querendo ouvir gente falar de filosofia, estão querendo conhecer os filósofos, né? Só que, né, várias questões, até por um problema de comunicação da era digital, pessoas que trabalham com filosofia não estão tendo essa visibilidade, né? Tá muito difícil. E aí estão acontecendo movimentos para diminuir isso, né? Não é só o meu canal, tem outros também de era digital, né? E toda essa luta para aumentar a acessibilidade às universidades, né? Públicas, sobretudo, né? Para que as pessoas possam estudar ou filosofia ou então cursos quaisquer que tenham a disciplina de filosofia dada por uma pessoa da área, né? E assim também na sociologia, assim também na antropologia. Eu penso desse jeito, não sei se você concorda. Concordo plenamente. Eu só abro, né, em termos de que tipo de outras ferramentas se poderia ter, né? Porque você fala da mais importante delas, que seria a educação, né, e complementa com a questão da comunicação, né, e da disseminação, né, por meio de canais, aproveitando aí principalmente as redes sociais como uma nova arma, digamos, né, da atualidade, mas que outras armas, né, poderiam ser pensadas e também, assim, e aí é uma visão mais minha, assim, essas armas estão muito numa posição de resistência, e aí eu sinto falta dentro dessas alternativas que podem ser pensadas, não somente de um projeto de resistência, né, que eu concordo plenamente que tem que ter, né, e precisa avançar, mas principalmente de um projeto de poder, né? Então, acho que a filosofia vem pelo que eu venho, né, minimamente acompanhando, inclusive pelo canal, né, que eu acho sensacional, assim, né, eu vejo falas muito de resistência, né? Nós estamos no subterrâneo e temos aqui que criar projetos de resistência. Mas por que não pensar em projetos de poder mesmo? Assim, como é que você, né, cria essas outras armas de se infiltrar na realidade para fazer com que ela mude, para além dessas que você citou, né, que eu acho que são fundamentais mesmo, a educação principalmente, mas muitas outras, né, assim, pelos espaços em que eu transito, né, a ausência de filósofos, por exemplo, em políticas públicas, no poder público mesmo, não no sentido político partidário, mas no sentido de gestores que pensam, né, as políticas públicas, ou no mundo empresarial, enfim, esses espaços, eles estão absolutamente vazios desse tipo de pessoas com essa formação, né? E com outras formações correlatas, assim. Então, e aí, mais uma vez, né? Talvez seja mais uma visão de estar sozinho, de me sentir sozinho nesse meio em termos de pares, né? Mas me chama a atenção a total ausência, né? De pessoas com essa formação e justamente por terem essa formação, terem muito essa visão do que seria, né? Construir o bem público, uma política pública, uma visão do coletivo e você tem de tudo lá, tem engenheiros, biólogos, matemáticos, mas filósofos são realmente uma raridade assim, quase que absoluta, né? Então isso me chama a atenção. Eu acho que eu concordo plenamente, né? Com o que você falou, acho que a educação seria o principal meio, até porque ela multiplica, né? E essa resistência tem que ser criada porque as condições concretas, né? Elas realmente impedem, mas eu acho que faltam outras armas, né? E outras armas que tentem se ver já numa posição mesmo de poder, assim, para tirar um pouco também dessa coisa do perdedor, né? De partir, de um ponto de partida ser um ponto já de vencido, né? E de reversão dessa perda. E ao invés disso ter uma autoestima, digamos assim, mais bem estruturada de realmente, não, aqui é o filósofo que vai fazer com que as coisas mudem, porque ele quem tem a erudição, ele quem tem o conhecimento das coisas e pode contribuir de alguma forma. Então eu sinto falta dessas, né, dessas outras formas de fazer com que todo esse legado, né, realmente aconteça assim de uma maneira mais concreta. Mas realmente é uma visão muito em termos de vivência, né? Não é nem uma crítica conceitual, é mais até uma angústia em termos de precisar de mais pares por perto, talvez.
Beleza. É isso, Rafael. Gostei muito da conversa. Aí, se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar, então. Bacana. Não, eu queria realmente parabenizar pelo canal. Eu conheci pelo Ivânio Azevedo, né? Foi meu colega de graduação, assisti lá a live dele, acho um cara brilhante, era um dos caras mais brilhantes na época em que a gente debatia lá, né? Acho que do nosso curso tinham muitas pessoas, mas acho que uns 3, 4 assim eram quem realmente comentavam esses debates e tinham a filosofia não como um acaso, mas por estarem ali por algum tipo de vocação e aí tive a felicidade de conhecer o canal por meio dele, assim, né? Ele divulgou nas redes dele, aí eu tive contato e comecei a ficar meio que viciado, assim, assistir, né? Em ter esse contato com várias outras visões, né? Acho que a pluralidade que você está trazendo, né, para o canal tem me enriquecido nesse sentido, assim, de ter um contato mais sistemático, mais estruturado com a filosofia e ter esse panorama, né? Esse papel que você cumpre de gerar esse panorama do que vem acontecendo no Brasil, eu acho que é sensacional, né? Que faz realmente esse papel aí de criar um contraponto com o que está acontecendo na realidade. Parabéns mesmo. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a sua presença aqui, o interesse também. E é isso. Vamos encerrando a entrevista aqui. O pessoal que assistiu, agradeço também. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.